Vamos com mais entrevistas por aqui. A gente fala agora sobre a Frente Alimenta. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com Cláudia Vissoni, da bancada ativista. Boa tarde, Cláudia. Muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Tudo ótimo. Boa tarde. Cláudia, justamente falando sobre a Frente Alimenta, eu quero começar então nossa conversa, que você explique então para os nossos espectadores o que é a Frente Alimenta. Sim, eu sou codeputada, mas também sou e para sempre serei ativista, né? Um dos problemas principais que o país, infelizmente, tá vivendo hoje, o estado de São Paulo não escapa, é a volta da fome, a situação da insegurança alimentar da população, que se agravou com a crise da Covid, se agravou com a necessidade de isolamento social. As pessoas, muitos setores estão com problemas, né, para continuar funcionando, e, sobretudo, os trabalhadores informais, que dependiam de bicos e tudo mais, hoje em dia têm dificuldade de alimentar suas famílias. A gente continua atuando na mandata ativista com muito empenho para tentar, na medida, né, do possível aqui das atividades legislativas, suavizar o sofrimento da população, mas o tempo do legislativo é um tempo que tem a ver com muitos trâmites, muitas vezes ele é lento, e o tempo da fome, o tempo do ativismo é hoje. Então, nas minhas horas vagas, à noite, fim de semana, eu, junto com uma rede de ativistas e alguns filantropos, a gente se organiza na Frente Alimenta, que doa alimentos para comunidades vulneráveis na Grande São Paulo e que apoia também os pequenos produtores agroecológicos e as cooperativas de produtores agroecológicos aqui da região. Que os produtores familiares também sofrem muito com a crise econômica e também, muitas vezes, estão em situação de insegurança alimentar. Então, a gente junta as duas pontas, né? Levando recursos financeiros e adquirindo a produção dos pequenos agricultores e doando essa produção para comunidades vulneráveis. Esse é só um aspecto da Frente Alimenta, a gente faz outras coisas também. Ainda falando sobre essa questão, né, uma pesquisa recente divulgou e revelou que 19 milhões de pessoas passaram fome em 2021. E como bem disse a senhora, não é a fome, é agora, né? Não se pode esperar para daqui a alguns dias. É um resultado, uma pesquisa que revela algo assustador aqui no país, né? Sim, assustador, e na semana passada saiu uma outra pesquisa do grupo de estudos que chama Alimento para a Justiça, com sede na Universidade Livre de Berlim. Essa pesquisa é ainda mais estarrecedora, porque ela revela que 44% dos brasileiros, mais de 100 milhões de pessoas, vivem uma situação de insegurança alimentar em algum nível. Que pode ser tanto ser obrigado a mudar o tipo de alimentação por falta de recursos para acesso a alimentos de maior valor nutritivo, seja precisar pular de refeição, ou até a insegurança de não saber como vai acessar os alimentos amanhã. E isso gera já um sofrimento e desorganiza muitas pessoas. A situação é bastante grave, e a gente está aqui conversando sobre a Frente Alimenta, que é uma iniciativa da sociedade civil, da qual eu faço parte, porque eu sou codeputada, mas continuo atuando na sociedade civil, mas a gente precisa de um mosaico de soluções, né? E o governo tem oferecido cesta básica, ampliado a ação do Bom Prato, o governo municipal aqui em São Paulo também fazendo algumas ações relacionadas à doação de alimentos para as famílias dos estudantes das escolas e muitas outras iniciativas de sociedade civil. Tudo isso é necessário, a gente precisa
o acesso à alimentação é um direito humano, a gente precisa fazer tudo que tiver a nosso alcance nesse momento para que nossos vizinhos aqui, nossos conterrâneos não passem fome, que é uma tragédia humanitária gigantesca. A Frente Alimenta, ela foca sobretudo na alimentação fresca, inclusive sem agrotóxicos, que complementa muitas vezes aquela cesta básica, que são mais os alimentos secos. Então, a gente doa frutas, verduras, legumes, porque isso é muito importante, inclusive, para aumentar, para reforçar o sistema imunológico das pessoas, né? Aproveitando essa questão dos sem agrotóxicos e afins, é uma outra questão que a senhora fala muito, né? Sobre essa questão dos agrotóxicos, redução dos agrotóxicos. Para quem está em casa, gostaria que a senhora falasse sobre o Programa Estadual de Redução de Agrotóxicos e também do Plano Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica. Sim, são dois projetos que estão em tramitação em diferentes níveis, né? O Plano Estadual de Redução de Agrotóxicos ainda está parado nas comissões e a gente quer que ele avance. Ele está ligado ao PNARA, que é o Plano Nacional de Redução de Agrotóxicos. A gente está falando de uma política de transição para uma agricultura que usa menos agrotóxico, menos veneno, uma transição para um momento em que a gente vai ter um uso mais reduzido dessas substâncias e no futuro, que ainda infelizmente está distante, mas a própria ciência já vislumbra a possibilidade do cultivo de alimentos, até mesmo dos alimentos de monocultura, que são destinados à exportação, sem o uso de agrotóxicos. Tem especialistas nessa área apontando que o controle biológico ele é possível até nesses casos. Mas a gente precisa começar aos poucos, né? O Brasil é um país onde se usa muito, campeão mundial do uso de agrotóxicos, são permitidas aqui substâncias que são proibidas em outros lugares do mundo. E o PERA, né, a gente chama de PERA, o Plano Estadual de Redução de Agrotóxicos, se propõe a abrir essa conversa, a começar a pavimentar esse caminho para uma agricultura com menos uso de produtos que são potencialmente prejudiciais à saúde humana e aos ecossistemas. A gente tem já o problema das abelhas em extinção, outros polinizadores. Existem muitas pesquisas mostrando o efeito dos agrotóxicos nos peixes, né, dos rios ou dos mares, então isso é necessário. Já o PEAPO, que é o Programa Estadual de Produção Orgânica, de Agroecologia e Produção Orgânica, ele já foi aprovado, mas agora ele precisa ser regulamentado. No dia 26 de abril, que é a próxima segunda-feira, vai haver uma sessão solene às 17 horas, organizada por 3 frentes parlamentares da Alesp juntas, onde a gente vai poder aprofundar todas as questões relacionadas ao PEAPO, e vai ser bastante interessante. A gente vai ter a presença de muitos especialistas, eu vou estar lá presente também, assim como representantes de outros mandatos, e vai ser transmitido pelo YouTube da Alesp. Perfeito, né? A Rede Alesp sempre abrindo espaço para importantes informações e o ato solene é um deles, né, Cláudia? Ainda falando sobre essa questão dos agrotóxicos, não é? Aqui no Brasil, me parece que tem uma discussão tardia sobre essa questão, sem uma resolução efetiva. Gostaria da sua análise sobre essa questão e também contar para quem nos assiste nesse momento, porque muitas vezes se fala em agrotóxicos e as pessoas acham que ele vai resultar só em problemas de saúde, mas a senhora falou, né? Tem todo um ecossistema que também é prejudicado pelo uso de agrotóxicos. Sim. A gente está falando de um modo de cultivo, né?
o Brasil, nesse ponto, uma vez eu estava conversando com um especialista em inglês e ele falava que os agrotóxicos já não são um problema na Inglaterra, né? Onde a Inglaterra também nem é grande produtor agrícola, então é fácil ele falar isso, mas assim, se deu esse passo, né? E a própria ciência e tecnologia está caminhando para o controle biológico, então a gente tem um certo retardamento que é bastante conveniente, porque na medida em que no Brasil ainda é aceito o uso de substâncias que são proibidas em outros lugares do mundo, ele se torna um mercado para o refúgio, não é? Então, a gente quer sair desse lugar, a gente quer, e a gente tem condição, o Brasil produz alta tecnologia, tem aí a Embrapa, alta tecnologia agrícola e tudo mais, a gente tem condição, sim, de começar a trilhar um outro caminho. Eu repito que isso é uma transição, ninguém está propondo que a partir de amanhã todos os agrotóxicos sejam proibidos, mas que a gente vá construindo, inclusive com o diálogo entre pessoas, entidades e movimentos que muitas vezes pensam de maneira diferente, é necessário, a política é a arte da negociação e do diálogo entre os diferentes, é necessário que a gente sente à mesa e comece a negociar, inclusive porque o Brasil, esses dias eu estava vendo no jornal, começa a ter sanções, né? Mesmo a China e Rússia, que tem limites de aceitação para as coisas que são mais flexíveis do que a comunidade europeia, por exemplo, vira e mexe, a gente tem problema numa carga de produtos agrícolas vindos do Brasil por causa do excesso de agrotóxicos. Então, o próprio mercado internacional ele está amadurecendo no sentido de privilegiar as soluções que não usam veneno, né? Então, se a gente quiser agregar valor aos nossos produtos, se a gente quiser construir relações duradouras com bons mercados, a gente vai precisar trilhar esse caminho e vai precisar planejar quais são os próximos passos. Perfeito, Cláudia. Voltando ainda a essa questão do início da sua fala sobre a Frente Alimenta, que é uma das práticas só nesse momento em que as pessoas necessitam de colocar uma comida na sua mesa. Claro que nós temos ONGs, comunidades que pensam também nessa questão. Mas como nós podemos mudar o nosso entorno? Como nós, dentro do nosso condomínio, num grupo de mães no WhatsApp, da escola, como que também nós, enquanto cidadãos, podemos mudar essa realidade, podemos ajudar essas pessoas que estão nesse momento de vulneráveis e que precisam desse prato de alimento para não morrer? Sim, eu acho que não, assim, o principal nesse momento de urgência é realmente a gente atuar com quem está perto, exercitar a compaixão, exercitar o não julgamento, não interessa por que aquela pessoa chegou nessa condição, não interessa se é um morador de rua, se é um dependente químico, a alimentação, como eu disse, é direito humano, né? E que a gente pense, se organize e haja o lema do movimento ambientalista, ele é muito útil nesse momento, que é o pensar globalmente e agir localmente. A gente é mais eficiente quando a gente ajuda quem está perto. Então, assim, buscar saber se no seu bairro, se na sua cidade, se pessoas que você convive na sua empresa, grupo religioso, conhecem ou se existem pessoas numa situação de necessidade. E aí, organizar essa doação, seja individualmente, coletivamente, e fazer o máximo que seja possível, inclusive para ampliar a escuta em relação às comunidades, né? Porque nesse momento de grande crise, muitas vezes as famílias e as comunidades estão desorganizadas,
né? Não tem sequer o dinheiro para comprar o gás para cozinhar, que também está caro. Então, algumas comunidades necessitam dos alimentos prontos, outras comunidades estão se organizando em cozinhas comunitárias, que são muito eficientes e importantes. Então, é entender qual é a necessidade exata. A necessidade do momento é alimento não perecível, alimentos frescos para complementar doações de cestas básicas, apoio a cozinhas comunitárias. Vou dar um exemplo. Faz umas 2 semanas, nós da Frente Alimenta organizamos a doação de uma pia para a cozinha do Transamor, que é no Capão Redondo. Para melhorar a produção, eles precisavam da instalação de uma pia maior, de inox, que tem mais segurança, inclusive em relação a contaminações e tudo mais. E a gente descobriu uma pia que estava sendo doada e a gente conseguiu fazer a pia chegar lá e dar um apoio para que ela fosse instalada. A Frente Alimenta apoia também hortas nas periferias da Grande São Paulo. Eu também sou agricultora, conheço de perto a realidade da produção do alimento para o autoconsumo. Isso a gente está falando um pouquinho a médio e longo prazo, mas a situação da humanidade nesse século vai ser de enfrentar múltiplos momentos de crise, né? Seja por pandemia, crise climática e tudo mais, crise social, política, econômica, e a produção de alimentos nas cidades será e já é muito importante. Então, esse é um caminho que a gente tem que trilhar, e também, não só como cidadã e ativista, mas também como codeputada, eu tenho me esforçado aqui para ajudar a fazer avançar as políticas de agricultura urbana, e me coloco à disposição de outros mandatos, do próprio executivo, para ajudar a desenhar essas políticas, porque eu tenho experiência na área. Perfeito, Cláudia, muito obrigada, viu, pela sua contribuição hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Volte sempre. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde. Boa tarde.